Olá, que grata satisfação darmos continuidade ao grande tema da série Ceia do Senhor, a honra de viver em família, baseado no texto bíblico do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 8. Está escrito: E disse Jesus a Pedro e a João: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Vamos orar? Pai, Tu és maravilhoso, nós somos agradecidos por essa oportunidade de aprendermos de Ti mais uma vez por intermédio da Tua Palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos entendimentos e aos nossos corações pela ação do Teu Espírito Santo, nos ilumina. Nós já somos gratos a Ti mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Dando continuidade à lição anterior, ainda hoje Deus tem chamado a muitos dos seus discípulos para uma comida, fazer a vontade de Deus. A sua satisfação está em que estejamos reunidos, a fim de nos alimentarmos da sua palavra. A sua satisfação está em que nós nos posicionemos em oração, em jejum, para celebrar, para adorar. Quando nos dispomos a estar na casa de Deus, por exemplo, Ele irá preparar o nosso coração, a fim de recebermos suas bênçãos, a sua graça, a sua unção, o seu amor e principalmente a sua salvação. Por isso não devemos temer, pois Ele já se encarregou de aparelhar, de embelezar o ambiente, indo adiante de nós. É exatamente o que irá acontecer nessa história, nesse texto de Lucas 22. Jesus dissera no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20: Eu cearei com ele e ele comigo. Então, em lugar de prepararmos para Jesus, Ele é quem nos prepara, Ele se antecipa. Jesus se torna o dono da casa, o anfitrião. Ele é quem abençoa, Ele é quem renova, Ele é quem realiza milagres. Está escrito no Evangelho de São Mateus 22, verso 4: Eis que já preparei o meu banquete e tudo está pronto. A salvação foi Ele quem conquistou por nós e para nós. O céu, a vida eterna, Jesus fez isso. O que Ele agora está determinando é de que nós tomemos um posicionamento de obediência, de atender a sua palavra de orientação. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Quando nos reunimos nos círculos de oração, nas células, nos cultos do templo, é porque Ele tem propósito conosco. Não devemos desperdiçar tais oportunidades. Está escrito também no verso 10: E Ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Se não duvidarmos, ele irá adiante de nós. Tudo o que concordares na terra terá sido concordado no céu. Veja, uma atitude de fé, uma obediência atendida, faz com que o céu se movimente a nosso favor. Tudo o que precisa ser feito, Ele já fez. O que Ele espera é que confiemos. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. Você sabia que quando o Senhor chamou os hebreus para sair do Egito, a terra já estava prometida? Ela já manava leite e mel. O que Deus já está pronto antes da fundação do mundo, diz a carta aos Efésios, capítulo 1. Um grande escritor, também mestre, já descansa no Senhor Jesus,
Ele disse: você nasceu para começar o que para Deus já está concluído, já está completado. Palavras de Miles Monroe. Quando os hebreus iniciaram sua jornada, o mar já estava aberto, o maná já estava no forno, as codornizes já tinham decolado, as muralhas já estavam estremecendo na cidade de Jericó. E Jesus já dissera: está consumado. Porque o olhar divino, o ponto de vista de Deus é diferente do homem. Nós enxergamos o presente, ele enxerga a eternidade, do início ao fim. Durante aquela breve passagem e convivência, os discípulos estavam sendo desafiados a confiar na liderança de Cristo, a não afastarem-se pelo desânimo, por causa do preço que haveria de ser pago e por causa da distância que eles sentiriam, apesar da promessa do Consolador. Jesus lhes dissera, momentos antes: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Olha, ele disse: na casa de meu pai existem muitas moradas, a morada já está pronta. E ele prossegue no texto, mais adiante, no verso 17: tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. A experiência conta muito nessas horas. Jesus sabia a importância de desfrutar daquele prazer, o de estar próximo de quem ele amava, repartir. Deus quer que tenhamos o prazer da intimidade, da comunhão. Durante essa convivência teremos desgostos e até traições. O que dependerá será a nossa reação. Será necessário fazer um sacrifício a fim de salvar os outros, perdoando, compreendendo, sendo sábio na resposta, no retorno. Ele disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Lá em Atos também, no capítulo 2, verso 42, está escrito: e perseveravam, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, prodígios e sinais eram feitos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então essas palavras nos estimulam, devem nos animar, nos encorajar, nos impulsionar a que nós estejamos juntos na casa de Deus, na célula, no círculo de oração, nas celebrações, na adoração. Olha, em Atos, no mesmo capítulo 2, também está escrito: permaneciam no templo, louvando a Deus, e acrescentava-lhes o Senhor os que haviam de ser salvos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que exatamente dizia Salomão, milhares de anos atrás, na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não nascemos perfeitos quando nos tornamos de Cristo, quando passamos a ser nova criatura. Nós temos uma jornada, um passo a passo, uma vida diária, e então Cristo vai nos tornando cada vez mais semelhantes ao seu caráter. Este é o segredo, porque não havia, ou para que não haja, divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. No começo de tudo, o homem tinha na fertilizada terra todos os frutos à sua disposição, pois este era um dos maiores prazeres que o Criador estabelecera e lhes proporcionara. Porém,
pelo mesmo ato de comer, o homem corria o gravíssimo risco do desprazer de passar a ter fome, quando antes já tivera satisfação. No meio de tudo, isto é, na Páscoa, em que Cristo estava presente, alguns riscos de desprazer também corria-se. O de fazer daquela cerimônia mais um jantar, o de não estar suficientemente vazio ou com apetite, a fim de satisfazer-se com o verdadeiro alimento. O de não registrar o episódio que se tornaria um marco na história do cristianismo no mundo. Todo evento que tem significado precisa ficar registrado também pela nossa participação. No final de tudo, dada a importância desse acontecimento, Cristo ainda haverá de reinaugurá-lo, porém agora em uma nova reunião. Então veja, todo evento que tem um significado, uma importância, um grande valor, ele deve ficar registrado. Como registrado? Pela nossa participação. Porque quando o maior evento, que é estar no céu, na grande ceia, a festa do Cordeiro, onde Jesus mesmo irá servir o pão e o vinho, quando esta festa acontecer, não é? Nós devemos estar ali como participantes, porque tem grande significado. Então, por que abrir mão? Por que afastar-se? É preciso aproximar-se, é preciso atender as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: ide, desejo comer convosco, estar em torno da mesa, junto com vocês. Por isso, não basta participar uma única vez, mas é necessário fazer disso um passo a passo. Ele disse: fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Lembre-se, Jesus disse que os amou até o fim. Ele também dissera ser o caminho, ou seja, ele era o meio. João testificou na revelação do fim que ele é o ômega, ele é o alfa. Então, Jesus, ele é a porta de entrada, ele é o começo ou o recomeço das nossas vidas, ele é o fim, a entrada na Jerusalém Celestial, a ponte de ligação para estarmos juntos do Pai Eterno, e ele é o próprio meio. Ele dissera aos seus discípulos: eu sou o caminho. Ele é o dia a dia, ele é a intimidade, ele é o relacionamento, ele é a parceria, pois a verdade é composta destes três grandes passos: a entrada, o meio, que é a maior jornada a prosseguir enquanto estamos aqui nesta vida terrena, e o terceiro grande passo, que é a entrada no céu. Então, existe um compromisso a ser assumido. Para os judeus, todas as festas de sua tradição tinham profunda importância. Prova disso era ver Jerusalém lotada. Então, isso tinha um nome: comprometimento. Este comprometimento ficou demonstrado pelo ambiente rigorosamente escolhido e reservado, talvez alugado. O lugar onde você se reúne é um lugar próprio ou é um lugar alugado? Ora, se Jesus valorizou o lugar para abrigar temporariamente seus amigos, por que não investir também para recepcioná-lo em nosso meio, quando nós somos coparticipantes do ambiente onde nós nos reunimos? E se ele é um ambiente ainda não apropriado, não é? Ainda não próprio, não é ainda conquistado, é alugado ou é emprestado, então nós precisamos investir, não é?
valorizar, ainda que seja temporário. Pois quando se trata de contrato ou aliança, um bom restaurante é bem-vindo para concretizar um ato. Então, estar na casa de Deus, seja ela própria, um prédio próprio, um ambiente próprio, ou seja, alugado, né, por contrato, então ali também se faz um lugar onde nós seremos alimentados, fortalecidos, ainda que nele tenha-se comilões e beberrões. Quando há comprometimento, uma análise mais apurada será necessária para se saber com quem se pode contar, não é? Veja o caso dos discípulos. Jesus dissera: quem mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Com quem Jesus podia contar? Com quem ele pode contar? Nos nossos dias, quem está ou quem estiver realmente comprometido também estará disposto a pagar as contas. Afinal de contas, ou ao final das contas, um contrato assinado com tinta de sangue é o mais apropriado para se assegurar, para garantir um propósito. Jesus seguiu todas as orientações para a organização da festa, mas soube também extrair dela os frutos. Ele soube comunicar a validade daquela ocasião, confirmando-a na cruz e eternizando até os nossos dias. Pelo simples motivo de sermos instáveis ou falhos, é que ele ordenou que se repetisse o principal ato, até que em nós ele fosse aprimorado. Ele disse: fazer isso em memória. O profeta Jeremias dissera que ele escreveria, não mais em tábuas de pedra, mas no coração. Para aqueles que eram iletrados, Jesus sabia a maneira mais ideal de comunicar aquele grande evento. Logo, devemos ao longo do tempo medir, a partir desse ponto, aonde verdadeiramente queremos chegar, se queremos melhorar e se estamos mesmo dispostos a continuar nos examinando. Esta é a palavra de Deus nesse texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, que fala a respeito da honra de se reunir, de estar em família. Jesus desejou isso. Você não deseja também? O convite é extensivo a você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado, Jesus.